bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e eu tô aqui com a Carol pra falar de Game of Thrones. Vídeos de Game of Thrones quinzenalmente, alternando nossos canais e também alternando com o nosso podcast Rodor Cavalo, o melhor podcast da internet. Se você quiser saber mais, vai ter linkado aqui na descrição. E hoje a gente vai falar, Carol, sobre os maiores espadachins de Westeros. Cara, e ficou muito legal esse roteiro, porque a gente pôde pegar umas pessoas que estão mais sumidas e umas pessoas que estão mais ativas dentro da história de Game of Thrones, mas a gente vai focar mais nos livros. E também a gente teve que escolher alguns, porque são muitos, tem muitas lendas, muitas histórias de espadachins famosos, e a gente não podia falar de todos eles aqui, então a gente escolheu 5. A gente fez o top 5, Micarol, e também focando em espadachins. Então, sei lá, por exemplo, alguém que nem o Oberyn, ele não luta com espadas, então ele nem foi cogitado pra essa lista. É uma lista muito específica de quem luta com espadas. E a primeira dessa lista, já devo dizer que a minha camiseta é um spoiler, porque é a Briennão, o amor da minha vida, Brienne de Tarth. É muito legal a gente já começar como mulher, assim, é uma história diferentona, né? Porque ela é muito boa. A Brienne tá nessa lista porque sim, ela é uma das melhores espadachins, ela é muito boa no que ela faz, mas também por quebrar muitos padrões, né? Porque a galera lá em Westeros não curte muito mulher fazendo isso, então sempre queriam que ela fosse uma lady e tal, e ela foi quebrando vários machismos por aí, então ela merecia estar nessa lista. Já é muito legal ela ser boa na luta de espadas, porque teoricamente ela não devia nem receber treinamento, né? Mas ela consegue superar muitos homens considerados fodas, por exemplo, o Sir Lawrence Tyrell perdeu um combate corpo a corpo lá com ela. Então vamos começar com a história da Brienne, que desde criança o pai dela queria casar ela com um macho. E aí ela arrumava um pretendente e a pretendente morria. Arrumava um outro, acontecia alguma coisa. Até que ela arrumou um pretendente chamado... Ela arrumou não, né? O pai dela arrumou um cara que chamava Humphrey Wagstaff. E aí o cara pegou e falou assim, tudo bem, eu caso com você, mas só se você for uma lady fofucha, se você fizer as coisas que eu quero. E aí a Brienne tinha 16 anos, ela ficou pistola. Ela falou, claro, eu vou te obedecer, beleza, mas só se você me derrotar no combate. Muito bom, né? Imagina se isso fosse assim, hoje em dia a gente pudesse falar isso pros boys. Quer casar comigo? Então, peraí, pega uma espada ali e vamos duelar. Se você me vencer, aí eu penso no seu caso. E todos nós sabemos que a Brienne não é casada, então óbvio que ela ganhou esse combate. O cara, ele ficou com 3 ossos quebrados e derrotado lá. E sem esposa. Ela não casou e o pai dela finalmente decidiu parar de encher o saco dela e deixar ela em paz, deixar ela treinar, fazer as coisas dela de espadachim. E aí passaram-se muitos anos e tal. E aí quando o Renly se declarou rei, ela apoiou, né? Lembrando que ela era apaixonada pelo Renly, porque ele era uma das poucas pessoas que tratava ela bem, principalmente homem, né? Que os homens zoavam ela, e eles ficavam apostando que ia tirar a virgindade dela, e o Renly era alguém que tratava ela com muito respeito. E aí ela com certeza foi lá apoiar o Renly e lutar ao lado dele. E a luta que eu falei contra o Loras Tyrell, que ela derrotou, foi exatamente nesse momento que o Renly tinha se declarado rei, e é quando a Catelyn chega pra conhecer o acampamento do Renly. Ela vai tentar dialogar com ele e tudo mais, e tá lá uma briga, o Loras Tyrell tá tomando um pau de um cavaleiro que ela não sabe quem é. Quando você vê o cavaleiro tirar o capacete, é uma mulher, é a Brienne. E aí ao ganhar aquela luta, o Renly fala, o que você quer? Que ao mundo eu te dou. Quer um prêmio, quer dinheiro, quer o que? Ela falou, eu quero participar da sua guarda real. Mulherão da porra! Que no caso do Renly é a guarda arco-íris, então eles são todos multicolor, maravilhosos. E cada um dos guardas dessa guarda real dele tem a armadura da cor do arco-íris. Então a Brienne era a cor azul e a capa deles é uma capa de arco-íris, é tipo a bandeira LGBTQ+, falei certo? LGBTQ+. E também é legal porque faz uma referência a Tarth, né? Tarth é conhecida como a Ilha das Safiras, né? E aí Safiras são azuis, então Brienne azul reflete essas duas coisas. É um bom apelido, melhor do que Brienne a Bela, que era azul na cara dela. E eu acho muito legal que quando ela ganha um prêmio, ela podia escolher qualquer coisa pra ela. E ela escolhe o emprego, né? Basicamente, ela escolhe servir ao Renly, que é alguém que ela apoia e que ela acredita muito. Então isso é muito legal da parte dela também. A gente tem um vídeo sobre a Guarda Real e também sobre a jornada da Brienne, então vocês podem saber todos os detalhes aí da vida dela. Adivinha onde que tá o link? Na descrição. E a Brienne também tá nessa lista porque ela é uma pessoa que representa muito o que seria um cavaleiro, o que um cavaleiro deveria ser, quando em Game of Thrones a gente não tem muito essas referências, né? Os cavaleiros normalmente são vistos como pessoas que distorcem os votos, né? São pessoas que não cumprem o que elas prometem nos votos dela. E ela é muito leal, né? A Brienne, ela faz realmente esse perfil do cavaleiro honrado, da pessoa que vai defender os oprimidos, que vai ser fiel à sua palavra. A gente vê ela fazendo juramento pra Catelyn Stark, de que vai ficar do lado dela, porque o Renly morre e tudo mais, né? E ela é acusada, então ela tem que fugir junto com a Catelyn. E aí tem as aventuras delas juntas aí um tempinho. Aí vocês lembram o que acontece nos livros.
acontece na série, a Catelyn manda a Brienne escoltar o Jaime pra Porto Real pra pegar suas filhas de volta, aquela história toda. E aí Brienne e Jaime passam por altas aventuras do barulho no meio dos rolês. Só que no livro também tem um outro personagem que foi cortado da série, que é o Sir Cleos, que é o primo do Jaime, que vai junto com eles. Só que esse primo deles morre no meio do rolê, no meio dessas aventuras. Ele morre. E aí, na hora que ele morre, o Jaime consegue roubar a espada do corpo dele. E aí começa uma luta que é muito legal de ler nos livros, na Tormenta de Espadas, no livro 3. É muito gostoso de ler. E aí ele tá com as mãos amarradas e com a espada, que não é uma espada dele, né? Mas ele luta muito bem. A gente vai talvez falar dele, dessa lista, não sei, spoiler. Será? E a Brienne e ele ficam lutando por... Ele mesmo fala que ele não sabe se foram horas ou minutos, porque quando ele tá lutando é o momento que ele mais ama. Sim. Então ele não vê o tempo passar. E é muito legal ver que ela luta no mesmo nível que ele. Tudo bem, ele tava com a mão amarrada ali, né? Mas ele é um dos tops, né? Exatamente, ele é um dos caras mais conhecidos por ser um espadachim foda, não sei o quê. E a Brienne conseguir segurar esse cara, tá desesperado pra escapar, e conseguir segurar por tanto tempo, já mostra como ela tem técnica também. Não é só porque, ela é grande, é porque ela é mulher e a gente tá colocando na lista. Não, ela é muito boa. O próprio Jaime fala nesse capítulo, quando você vai lendo, que ele fala assim, nossa, ela é muito mais forte que eu. E compara ela com vários outros espadachins fortes de Westeros, como, por exemplo, o Sir Gregor Clegane. Então ele fica falando, nossa, ela é muito mais forte, parece que ela tem uma gaiola ao redor dela, porque eu não consigo acertá-la. Ele fica falando essas coisas. No fim dessa luta, ela acaba acertando o Jaime na testa, e é lógico, ela tá tentando não matar ele, porque ela cumpriu o voto. Ele tá tentando matar, tem esse porém ainda que a gente não tinha mencionado, né? Ela fica falando, renda-se, né? Tipo, por favor, para, chega. Exatamente. E ele não quer se render, né? Ele quer matar e sair correndo, no máximo. Mas ela tem toda essa obrigação. Então, também ela devia estar se contendo, né? Apesar dele estar amarrado. Eu acho que ela deve estar mais se defendendo, né? Do que atingindo ele. Mas aí ela atinge ele na testa, aí ele trupica numa pedra e cai no riacho. E aí ela dá uma enforcada nele, ameaça afogar ele e tal. Quando eles são pegos por outras pessoas, né? Galera dos bravos companheiros. E aí os dois juntos se ferram juntos. Tadinho. Juntos se ferram juntos. Quem se ferra mais do que a Brienne nesse caso é o Jaime, mas quase que a Brienne perde a própria vida, porque quando o Jaime foi levado embora lá de Harrenhal, onde eles estavam presos com os bravos companheiros, eles ficam com a Brienne lá pra refém, e eles jogam ela num fosso junto com um urso. E pra ela se defender, dão só uma espada de treino. Então, coitada da Brienne, é uma espada que não tem fio, sabe? Tipo, não tem gume, não tem ponta, tipo nada. Ou seja, era pra ela perder a vida lá dentro mesmo, dane-se. Era entretenimento pra eles, né? Eles estavam assistindo e curtindo, tipo, comendo pipoca e vendo ela se ferrar lá dentro com o urso. E aí o Jaime tem que pular lá pra resgatar, infelizmente, tudo mais. Mas eu acho que uma outra luta muito legal da Brienne, que é mostrada na série, não tem nos livros, é a dela contra o cão. Essa luta, ela é bem brutal, assim, né? Tem uma hora que eles ficam rolando os dois, assim. Porque eu shippo esse casal. O Sandor também tem muita força bruta, né? Então, os dois são lá muito grandes e muito fortes e bons espadachins. Então, eu gosto muito de ver eles dois se enfrentando. No fim das contas, a Brienne ganha a luta, o cão fica lá mais ou menos meio morto, a área deixa ele lá pra morrer. A beira da morte, né? Depois a gente vê que o cão vai voltar, né? Mas ela ganhou a luta, isso que importa. A grande lição que a gente tira da Brienne aqui é que não só ela é uma das melhores espadachins de Westeros, mas ela quebrou muito a barreira do machismo, sabe? E muita gente que não acreditava nela, que não deixava ela lutar, ou que zoava ela tá aí pra provar que ela é tão boa quanto vários homens dessa lista. E ela continua sofrendo com isso, mas tá lutando todos os dias aí. Mas aí vamos pra outra pessoa agora, vamos falar do Sir Arthur Dayne. A espada da manhã. Ele apareceu na série, mas foi uma coisa tão rapidinha que acho que não deu pra ver tanto, assim, o talento dele. Ele também não tá vivo quando a gente chega na história nos livros. Ele já tá morto há bastante tempo. Ele morreu na época da rebelião do Robert, quando o Ned foi resgatar a Lyanna. A gente tem altos Torre vídeos da sobre Alegria, isso. lembra? Tem um monte de vídeo. Mas estamos nos adiantando aqui. Vamos primeiro falar sobre a vida dele, deixa eu falar sobre a morte. Por que ele chamava a Espada da Manhã? Porque ele era um membro da casa Dayne, que tinha habilidade e honra o suficiente pra usar a espada deles, que é a Alvorada, que é uma espada feita de meteorito, maravilhosa, que brilha e tudo mais. Lembrando que essa espada não é tipo assim, eu tive um filho e eu passo pra filho qualquer, é só pra quem é top. Então, além de você ter que ser meu filho, você tem que ser muito bom nisso pra eu te repassar a espada, tá? E ele tinha a espada. E aí quem leva a espada tem esse título, a Espada da Manhã. Por isso teve outros Espada da Manhã antes dele, mas ele é o que ficou mais famoso. Ele era membro da Guarda Real na época do Rei Louco e era um dos melhores amigos BFF do Rhaegar Targaryen. Então ele sempre tava lá nos torneios, tava lá junto com o Rhaegar. E foi uma história de crescimento, assim, dos dois, sabe? Então, enquanto o Rhaegar aprendia a ser um guerreiro também, o Arthur Dayne tava lá ao lado dele e tudo mais. Foi
ele quem ganhou o torneio que foi feito quando o Viserys nasceu, em homenagem ao nascimento, né, que eles sempre fazem essas coisas, foi ele que ganhou esse torneio. E é muito legal também que foi ele que nomeou o Sir Jaime Cavaleiro. Porque vocês lembram que em algum vídeo também a gente já falou que só pode nomear cavaleiro quem é um cavaleiro. Então foi ele que foi lá e pegou, fez aquele negócio da espadinha, coloca a espada de um lado, coloca do outro, e nomeou o Sir Jaime como Sor, né, que esse nome Sor é pra quem é cavaleiro. E uma coisa muito legal do Arthur Dayne é que ele é lembrado com muito carinho por todo mundo em Westeros, assim. Acho que no livro não tem ninguém que fale mal dele, sabe? Todo mundo fala que ele era o mais admirável, ele era o melhor espadachim, não sei o que lá. Pelo menos eu acho que entre as pessoas vivas, assim, pessoas que o pessoal lembra de ter visto e tudo mais, ele deve ser o melhor dessa lista que a gente vai falar hoje. Eu acho que todo mundo que cita ele como o melhor espadachim de Westeros, ou então talvez seja o melhor espadachim de Westeros. Eu acho que só que deve falar mal dele quem perdeu pra ele. Que tá vivo e que sobrou. Que nem isso. Que sobrou. Ou deve ter sido uma honra, né? Nossa, eu lutei com o Sir Arthur Dayne e eu perdi pra ele. Foi muito foda. Mas olha só, uma conversa sobre ele do Bran com o Ned, por exemplo. O Bran tá perguntando, tem algum que era o melhor de todos? E o Ned, o melhor cavaleiro que eu já vi foi Sir Arthur Dayne, que lutava com uma espada chamada Alvorada, forjada do coração de uma estrela cadente. Eles o chamavam de Espada da Manhã e ele teria me matado se não fosse pelo Howland Reed, que é uma história que a gente vê na série também, né? A gente tem um vídeo sobre isso e é a cena que a gente tava tão aguardando na série pra ver como foi a história do nascimento do Jon Snow e da Torre da Alegria e tudo, mas se é que era o Jon Snow mesmo, aí confirmou, né, que era o Jon Snow. Então a gente não sabe muito bem como que o Sir Arthur Dayne morreu, mas foi nesse dia na Torre da Alegria e provavelmente foi o Howland Reed que matou ele pra salvar o Ned. Então, triste. Sim. É uma coisa interessante porque na série e nos livros eles mostram o Sir Arthur Dayne de um jeito um pouco diferente. Nos livros a gente já falou da espada Alvorada, que é uma espada muito especial e tudo mais, mas na série eles deixaram o Sir Arthur Dayne com 2 espadas. É verdade. Eu acho que eles acharam mais legal pra coreografia de luta, que ele usasse 2 espadas pra parecer mais fodão e tudo mais. Foda-se os livros, ninguém liga, né? Não, tadinho. Mas eu entendo que assim, é realmente muito mais legal pra uma luta em TV. Darth Maul. Sabe, você botar o cara girando as espadas. Podia ter botado qualquer outra pessoa, menos ele. Ele é o mais famoso por ter a espada específica. Mas aí eu reparei muita gente falando, não, mas na cena que tem o bebê Jon Snow, filmam bem em evidência, a alvorada, a espada e tudo mais. Então assim, talvez tenha alguma importância pra essa próxima temporada. Talvez. Mas aí eu não sei como é que eles vão explicar. Ele usava a alvorada em uma mão e outra aleatória na outra. Não faz o menor sentido voltar nesse assunto na série agora. Não faz sentido. Não sei. O ponto é que ele tem 2 espadas na série. Mas é muito legal que a gente já falou também nesse outro vídeo, que o Ned, depois que o Sir Arthur Dayne morreu, ele era tão honrado, né? Não só o Ned, como o Sir Arthur Dayne era tão famoso e tal, que o Ned pegou a espada e levou pra família dele de volta. Então ele foi lá na família do Sir Arthur Dayne devolver a alvorada. Né? Justamente porque era uma espada muito famosa e o Sir Arthur Dayne também, ele foi muito respeitoso com a família. Até tem um cara na família Dayne que se chama Ned Dayne. Por causa disso. Em homenagem ao Ned, pelo menos aparentemente. E todo mundo em Starfall, né, em Tom Bastella, ama o Ned. Porque ele foi mó legal, pô. Sim. O próximo nome da nossa lista é o Sírio Forel, da cidade de Bravos, que... É um pouco de trapaça, porque ele é de Essos, não de Westeros. Porque o título do vídeo tá Westeros. Tudo bem, ele é da cotas de Essos. A gente tinha que trazer alguém do outro continente, entendeu? É verdade. Então a gente trouxe o Sírio Forel, que também é diferentão, não só porque ele luta com espada, mas a espada dele é esgrima, né? Ele luta com as espadas mais finas. E ele é justamente famoso por isso. Ele é um dançarino das águas. O Sírio era a primeira espada do Senhor do Mar de Bravos. Ou seja, o cara mais foda de Bravos apostava no Sírio pra defendê-lo. Não é só porque ele era muito bom, é porque também ele tinha uma percepção muito boa, né? Que tem aquela história que o Sírio conta que o cara, ele tinha um gato e aí ele trouxe todo mundo pra fazer a entrevista de emprego lá pra primeira espada e falava, o que você vê? E as pessoas, não, é um bicho maravilhoso, deve ter sido trazido de outras terras maravilhosas e blá blá blá. E aí o Sírio, é um gato. E aí ele passou. Além disso, ele deve ter sido escolhido pelas habilidades dele. Ele deve ter chamado a galera só muito boa em espada, né? E o que é essa dança das águas, né? Por que eles são os dançarinos das águas, né? Tanto que quando ele vai dar aula pra área, eles focam muito nesse assunto, né? Que é um estilo de luta muito praticado nas cidades livres, principalmente em Bravos. E lá em Bravos, eles dizem que um verdadeiro dançarino das águas pode lutar em cima de uma superfície com água, sei lá, de um lago, sem mexer a água. Porque eles são tão leves e
ali fodas que a água nem se mexe. E acho até o nome remete um pouco a isso, né? Porque a maneira que eles lutam é uma coisa muito mais de equilíbrio e agilidade, Dança, né? movimentos fluidos, né? E é uma coisa que não é tipo uma luta de você pular e bater, não tem solavanco. É uma coisa que flui, você não é acertado. Isso é tudo postura e a gente vê o treino da Arya, é principalmente postura, né? Tanto que a Arya fala que é a professora de dança dela, né? Porque ela faz a dançarina das águas. É uma luta baseada em velocidade, equilíbrio e graça. Olha que fofo. Oh, que fofura. E por que a Arya foi aprender esse estilo? Eu acho muito legal o insight que o Ned teve. Foi culpa do Ned. Exatamente. E do Jon Snow. Ele olhou pra ela assim e achou que seria ideal. Isso faz muito sentido mesmo, porque, pô, uma menina, criança, ela não tem muita força, ela é magrela. Eles falam, né, que ela é pequenininha, magrela, não sei o quê. E aí o Jon já pensa nisso na hora de dar a agulha pra ela. É uma espada leve, uma espada mais curta, feita pra uma pessoa menorzinha usar. E o Ned vê a espada, olha só, faz muito mais sentido que ela lute de um jeito diferente do que a gente espera com um espadachim de Westeros. Ela vai aprender o estilo de Essos. E aí, como a gente não vê o Círio e mesmo lutando, a gente vê mais ele dando as aulas pra Arya, é muito legal ver o que ele ensina pra ela. Por exemplo, ele ensina pra ela a ver não só com os olhos. Por isso que ela aprende a lutar de olhos vendados, ela sentir os cheiros e as sensações dos lugares e tal. Tem até o momento que o Ned encontra ela tá num pé só, equilibrando num pé só. Daí ele fala, meu, o que você tá fazendo? Aí ela, não, o Círio falou que um bom dançarino das águas tem a capacidade de ficar equilibrado num pé só por horas. Sim. E aí lá fica ela treinando. Ela fica toda cheia de roxo. Aí, filha, tem certeza que tá tudo... Tá ótimo, pai. Ele manda a Arya caçar gatos pelo castelo, o que é muito legal. Então ela vai perseguir os gatos. Porque pra você conseguir catar ele, você tem que ter uma leitura de movimento muito boa. Você tem que ser muito ágil. Rápido, né? Tudo isso era parte do treinamento. Não era só você usar a espada. Era você melhorar o seu corpo como um todo, assim. E quando começou a dar ruim lá em Porto Real e o Ned decidiu voltar pra Winterfell, ele tinha decidido também levar o Círio junto com eles, pra ele continuar ensinando a Arya, o que é muito legal. Que pai da hora, né, Pena gente? que não deu tempo. Sim, e pena também que a gente não viu nenhuma vez o Círio lutar com uma espada de verdade, né? Eu acho que só faltou isso, sabe? Porque o tempo todo ele tava dando aula, então ele estava com uma espada de treino junto com a Arya, né? Ele não usava uma espada de aço. Uma madeirinha, um negócio fininho, assim, só pra treinar com ela. E daí no momento que ele tava lá treinando com a Arya, que começa a rolar toda a merda lá em Porto Real, e aí o pessoal da Guarda Real e o Sir Meryn Trent chegam, e aí ele fala pra Arya, vaza, vai embora, e ele fica lutando com os caras com uma espadinha de madeira que não serve pra nada, e ele mata várias pessoas, e ele consegue se defender por muito tempo, até que a espada dele é cortada no meio, né, porque ela era fake. Sim, E aí ele não consegue mais, e aí a gente não vê exatamente como que ele morreu, mas aí a Arya fugiu, né. Mas é muito louco ver ele enfrentando pessoas de armadura e espada de aço, com uma espadinha de treino, e mesmo assim não morrer instantaneamente, sabe? Amiga, eu tô arrepiada. Ele é muito bom, de verdade. Por isso que a gente colocou ele nessa lista, porque eu acho que essa manifestação dele já foi muito excelente, sabe? Não, lembrando que cada um pode ter sua própria lista também. Você pode dizer aí nos comentários se você concorda ou discorda da gente, tá? Ai, depois dessas emoções, vamos passar mais emoções agora com outro queridinho da nossa lista, que é o Sir Barristan Selmy, o ousado. Eu amo o nome dele. Barristan the Bold. É maravilhoso mesmo esse epíteto. E o mais legal é que ele ganhou esse apelido aí de o ousado quando ele tinha 10 anos de idade. Olha só que pessoa maravilhosa. Essa história é muito legal. Porque ele era um mero escudeiro. Ele servia como escudeiro do Manfred Swan e teve um torneio e o Barristan decidiu participar do torneio. Com 10 anos. Sendo um escudeiro, ele, vou participar. Só que assim, ninguém ia deixar ele entrar porque é muito novo. Podiam até, mas assim, provavelmente iam tratar ele que nem café com leite. Ninguém deu moral pra ele. Ele arrumou uma armadura que ele achou lá de um cavaleiro misterioso e ele entrou no rolê. Só que todo mundo ficou zoando ele. Falou, querido, você é muito pequeno, você não vai brincar. Só teve uma pessoa que deu moral pra ele, que era o príncipe Duncan, que falou, tá bom, eu vou lutar com você. Esse príncipe Duncan não é o Duncan o Alto, tá, gente? É um príncipe Targaryen que levou o nome por causa do Duncan o Alto, só pra deixar aqui. E no fim das contas, o príncipe Duncan lutou com ele na brincadeira e tal, pra ser legal com ele. E aí ele achou ele o quê? Muito ousado. E aí foi o Duncan que deu o apelido pra ele. E aí por que eu diferenciei os Duncans? Porque isso vai ser importante agora num torneio em Porto Real, quando o
Barristan tinha 16 anos e ele derrubou do cavalo tanto o príncipe Duncan quanto o Dunk mesmo, o Duncan no alto. Que a gente já tem vídeo sobre, lembra do Dunk e Egg? Então, tem vídeo aqui, a gente já falou sobre eles. E ele foi lá, derrubou os dois e nesse torneio todo mundo já... Não, beleza, ele não tem mais 10 anos, mas ele ainda é muito novo e mesmo assim ele derrubou um príncipe e o cara da guarda real, fodão, Duncan o alto, ele precisa ser um cavaleiro. Então o próprio rei Aegon V, que era o Egg, sim, foi lá e nomeou o Barristan como cavaleiro. E assim, o Barristan tem muitos feitos, ele é um cara assim muito cheio de coisas maravilhosas e ousadas que ele fez nessa vida. A gente separou aqui algumas delas. O ousado chegou. Eu não sei o que é isso. Não. O tweet do Neymar. Ah, era o ousado chegou. O ousado chegou, kkkk. Põe aí na edição, pessoal. Uma das coisas maravilhosas que ele fez, lembra da Guerra dos Reis das 9 Moedas, Miriam? Que a gente já fez um vídeo sobre essa guerra. Lembra do Maelys Blackfyre, que tinha uma cabecinha no pescoço? Tipo, né, beijinho no ombro. Era tipo, o irmão gêmeo dele. O Maelys Blackfyre foi morto por quem? Pelo Sir Barristan Selmy, que aquele já era Sor, né? Ou seja, o cara que tava tentando roubar o trono de Westeros, aí o Barristan chegou, não, queridinho, matou. E até agora a gente tá falando só de coisas da hora que ele fez. Tudo bem, é proeza, derrubar no torneio e tudo mais, mas vamos falar dele como espadachim. E nessa quinta rebelião Blackfyre, ele demonstrou habilidade porque ele foi abrindo caminho entre todo mundo ali da batalha, todo o exército do Maelys, ele foi matando geral, até chegar nele e finalmente desafiar, né, pra um combate de 1 a 1. E como se não bastasse, ele também serviu na Guarda Real. Ele foi nomeado aos 23 aninhos. Ai, você com 23 aninhos, o que você já fez na sua vida? O Barristan, nossa, que horror. Vamos destruir a vida Eu tô das muito pessoas. triste que eu tenho 25 e eu não tô na Guarda Real. Você tá na agora. Guarda Real, Miriam? Então, perdeu sua chance. Ele era na Guarda Real na época do rei Jaehaerys II. E depois, quando o Jaehaerys morreu e chegou a vez de quem? O rei louco, o rei Aerys II. Ele também foi dessa guarda. E aí chegou um momento da história que a Carol ela tá aqui, ó, pulando. Esse vídeo inteiro foi só pra gente contar a história. A gente já contou essa história em algum outro vídeo. No vídeo dos Reis Targaryen, sobre o sim. rei louco. Tem aqui na descrição. Então, porque rolou o desafio de Valdocaso, que foi mais ou menos quando o rei louco ficou mais louco. Um cara babaca lá queria um monte de direito que ele não tinha direito, sequestrou o rei Aerys II, e aí o rei Aerys II ficou como refém 6 meses e ficou loucaço. Aí o Tywin pegou, o Tywin era mão do rei, né? Lembra? Tywin e Aerys, eles eram muito amigos, depois eles se odiavam, vocês lembram das histórias desses outros vídeos. Basicamente o Tywin falou, vamos chegar arregaçando tudo, vamos matar geral, vamos chegar... foda-se. E aí o Sir Barristan falou... Posso tentar um negocinho aqui antes? E aí o Tywin falou, tá bom, te dou um dia pra você tentar o que você quiser tentar. Não? Ah, sim. Foi isso, ele teve Foi que Missão se esgueirar Impossível. pra salvar o refém. É total Tom Cruise. Total, Barristan. não. O Sir Barristan... Nossa, será que o Tom Cruise podia interpretar o Sir Barristan quando jovem? Ia ser muito louco. Gente, alguém faz um filme dessa história do desafio de Valdocaso, que é maravilhoso. O que o Barristan fez? Ele falou, então tá, Tywin, beleza. Aí ele foi, se vestiu de mendigo, escalou os muros de Valdocaso, entrou na cidade disfarçadamente de mendigo, matou umas pessoas no meio do caminho quando precisava, subiu as escadinhas, escalou o muro do castelo, entrou lá dentro do castelo, ele foi se esgueirando e matando umas pessoas também quando precisava. Desviando dos raio laser, assim. Foi assim, pendurado na corda. Aí ele chegou lá, achou o Aerys. Na hora que ele saiu com o Aerys, aí mais gente percebeu, né, que tinha alguma coisa acontecendo. Aí ele foi e matou mais gente ainda no meio do caminho. E aí Sozinho. Sozinho com o Aerys, que tava que devia loucaço. estar mais atrapalhando do que ajudando. Porque... Total, imagina Não, o Aerys sério, atrapalhando. porque imagina, ele devia estar assustado. E aí tudo podia ter mais. uns alívios cômicos nessa hora do filme. Aí com o Aerys fazendo cagadas, assim, no meio do caminho. Tipo o Mr. Bean, assim, estragando. Tipo, ele fala assim, segura isso aqui pra mim, o Aerys joga. Ele tá loucão e tal. O Sir Barristan foi matando geral, carregando o Aerys loucaço. E ele conseguiu fugir a cavalo, matando todo mundo com o Aerys loucaço. E conseguiram, não precisou invadir e matar um monte de gente da cidade. Matou muito menos gente, né? Só quem precisou. E no meio do caminho ele ainda levou uma flechada no peito. Tadinho. Nossa. Aí ele chegou em Portugal, sabe o que ele falou? O ousado chegou. Eu ia falar, nossa, o que ele falou? Eu não lembro dessa parte do livro. E aí, né, tem vários outros feitos e tudo mais. Ele continuou trabalhando na Guarda Real, né, do Aerys, não sei o quê. E como ele trabalhava pro Aerys, ele lutou na rebelião do Robert, só que contra a galera do Robert. Ele lutava pelo rei Aerys, pelo Rhaegar. Inclusive, ele lutou na Batalha do Tridente, onde o Rhaegar morreu, né? E ele também ficou gravemente ferido nessa batalha. E é por isso que ele não tava no dia que Porto Real foi invadida. E aí a Elia e as crianças tudo morreram. E até interessante pensar que o Barristan continuou na Guarda Real depois que o Robert chegou, né? Porque o Robert, ele meio que herdou
herdou a guarda real, os que tinham sobrado vivos da guarda real, inclusive o Sir Barristan. Mas ele perdoou o Sir Barristan, falou, não, cara, você é muito bom, sabe? Eu sei que você tava cumprindo a sua função. E é isso, o Barristan ele teve que aguentar ver muita coisa enquanto ele tava na guarda real, mas ele é muito honrado, ele não podia largar a função dele. Isso pesa muito mais quando ele é demitido da guarda real, o que é uma coisa inimaginável, né? Mas ele foi demitido pelo Joffrey. Geralmente a galera morre quando tá na guarda real, você não é demitido, né? Sim, ou você é morre... uma função vitalícia, é tipo a patrulha da noite, você tem que ficar até você morrer. E normalmente na guarda real você não chega à sua velhice, em algum momento você morre defendendo o seu rei. O Sir Barristan acabou ficando mais velho, mas ele ainda conseguia lutar. E é por isso até que o Joffrey demite ele, né? Chama ele de velho, não sei o que, Sim, e tira ele da humilha guarda. ele, é Nossa, horrível. inclusive tem essa cena na série, né? Ele joga o manto branco, tipo, ó, deprê. E o Mindinho fica tirando sarro dele, daqui a pouco vai ser Barristan pelado. Né? Nossa, péssimo. Chato. E aí por isso que ele vai trabalhar com quem? Com Daenerys. Ele fala, vocês querem então, vocês querem ver um negócio só? Então eu vou lá ajudar a Daenerys pra ela vir tomar essa porra aqui de você, Joffrey. Então ele vai, e aí desde então ele tem algumas pequenas batalhas, assim, mas nada tão grandioso quanto o Desafio de Valdocase, que é o melhor filme, Eu ainda vou filmar isso. Vou pegar os direitos com o Martin e vou filmar o Desafio de Valdocase BR no Brasil. Nos livros o Barristan ainda tá vivo, mas na série eles deram uma cena de morte pra ele, que eu acho que apesar de eu não gostar de existir, porque eu não ele queria morreu. que o Barristan morresse, eu acho que a cena deixou os Imaculados parecendo mó inúteis, sendo que eles são mó bons, mas a parte que o Barristan chega e salva geral é muito boa, porque ele realmente mata um monte ali, você vê mais um exemplo da técnica dele. Eu acho que é o principal momento da série que mostra ele lutando, e acho que por isso até que ele entrou na nossa lista, né, que a gente viu o cara lutando. Não, e ele fez vários coisas durante a vida. Inclusive o quê? O Desafio de Valdocase. A gente vai agora pro nosso último da lista, mas eu queria que você já deixasse aí nos comentários qual é a sua lista dos maiores espadachins. Qual que você acha que faltou, qual que você acha que devia ter. Eu acho que devia ter o Aemon Cavaleiro do Dragão, a gente teve que cortar, infelizmente. É mas... muita gente, muita história. Mas a gente tinha que pôr o Desafio de Valdocase. E o nosso quinto é o Jaime Lannister. Tinha que ter o Jaime, né? Antes de perder a mão. Sim, mas realmente antes de perder a mão, ele era um dos maiores espadachins da história. Pelo menos é aquela coisa, né? Que as pessoas lembram de ter visto. Tem muito isso, né? Principalmente o Westeros, que é a memória visual, a memória oral. Provavelmente teve gente muito boa de 200 anos antes que a gente não faz ideia de quem é, porque ninguém falou deles. Mas o Jaime falaram. O título, né? O nome do Jaime é Sir Jaime Lannister, o Regicida, porque vocês já sabem o que ele vai fazer no final dessa história. Mas ele começou como todo mundo, como um mero escudeiro. Ele era escudeiro do Summer Crackle e ele era bastante precoce, não tão precoce quanto o Barristan, mas bastante. Aos 13 anos ele ganhou uma batalha corpo a corpo em um torneio já. E aos 15 ele já foi junto com o Sir Arthur Dayne enfrentar a Irmandade da Mata do Rei. A gente falou brevemente dela, eu acho, nos vídeos Targaryen também, que vão estar linkados aqui. Mas eles foram lá, conseguiram derrotar essa rebelião. E ao fim disso, o Jaime foi nomeado cavaleiro pela contribuição aí ao reinado. Pelo Sir Arthur Dayne, muito chique. E agora vamos para as fofoca, né, gente? Vocês sabem que o Jaime e a irmã dele, gêmea, a Cersei Lannister, desde criancinha, desde o útero, eles já tinham uma treta aí que eles se pegavam e tudo mais. E quando ele tinha 15 anos, a Cersei já estava morando em Porto Real com o Tywin, porque o Tywin era mão do rei, levou a Cersei e tudo mais. E aí, pra eles ficarem juntos, a Cersei teve a brilhante ideia, falou, cara, você pode entrar pra Guarda Real, então se você entra pra Guarda Real, você fica em Porto Real, eu tô em Porto Real, plim, a gente vai transar muito, vai ser maravilhoso. Nessa época, o Tywin Lannister tava pensando em casar o Jaime com a Lysa Tully. Lembra a Lysa, irmã da Catelyn, que casou com o Jon Arryn depois? A gente explicou tudo isso no vídeo dos Tully, que tem o dodecaedro amoroso. Todo mundo era pra casar com todo mundo. Tá muito legal esse vídeo. É verdade. E aí a Cersei era pra casar com o Rhaegar Targaryen. Então ela ia ficar em Porto Real. E aí se o Jaime ficasse lá também, ele não ia ter que casar com a Lysa, porque o guarda real você não pode se casar. Não pode ter terras, não pode se casar, não pode fazer nada. E eles iam ficar lá juntinhos, olha só que perfeito. E no fim o Aerys topou, ele colocou o Jaime na Guarda Real, ele entrou com 15 anos só, uma das pessoas mais jovens a entrar na Guarda Real, então foi tipo, pelos atributos dele, porque ele era muito bom mesmo. Só que quando o Aerys fez isso, o Tywin ficou pistola. Sim. Ele falou, você tirou meu herdeiro, porque ele não considerava o Tyrion, né, pelos motivos que vocês sabem. Mas ele falou, então você vai tirar o meu herdeiro, ele não vai poder casar, ele não vai poder ter minhas terras, o que eu vou fazer da minha vida? Ficou pistola, pegou a Cersei e foi embora pra Rochedo Casterly. Ou seja, todo o plano não deu certo. O Jaime ficou lá
sozinho, a Cersei não casou com o Rhaegar, tudo deu errado, os dois ficaram separadinhos. Parabéns. Aí o Jaime, como guarda real, teve a rebelião do Robert e tudo mais, mas ele ficou lá em Porto Real, cuidando do rei e tudo Da mais. família, né? E foi exatamente a falha do Aerys, foi deixar o Jaime lá, porque quando o Tywin chegou em Porto Real, que o Aerys tinha aquele plano de explodir todo mundo, o Jaime, obviamente, falou, cara, não. E o Aerys tinha mandado o Jaime matar o próprio pai, né? Fala, Sim. me traz a cabeça do Tywin. Aí tá. o Jaime falou, tá. Falou pra ele, beleza. E aí o Jaime foi e matou o mão do rei da semana, porque toda semana, a cada 15 dias, o rei Aerys trocava de mão, ele era loucaço mesmo. Matou o mão da semana e depois matou o rei Aerys II. Então ele foi lá e, tipo, na hora que ele tava tirando a espada do Aerys, assim, já começou a chegar gente na sala e tal. O quê? O que tá acontecendo? Morreu. E aí não teve nem como ele fugir, fingir que não foi ele que matou e tal. E aí quando o Ned Stark chega, ele tá sentado no trono esperando, né? Tipo, e aí, quem vai virar rei? Isso é uma coisa muito interessante sobre o Jaime também, porque quem mata o rei pode virar rei. É mais ou menos isso. Se você matou, você declara o rei quem você quiser. Pode ser eu mesmo. Mas Ele podia assim, ter feito isso. o bom é que assim, ia chegar o exército do Tywin em seguida e talvez apoiasse ele. Mas eu acho meio difícil, porque o Robert tinha os outros exércitos lá e ninguém necessariamente ia concordar com o Jaime no trono. Ah, sim, mas tipo, você matou o rei, você faz o que você quiser. Você pode matar todo mundo, sabe? Se você conseguiu matar o mais top, você faz o que você quiser. E aí todo mundo perguntou pra ele, e aí, o que você vai fazer e tal? Ele falou, foda-se, põe quem vocês quiserem no trono. Ele não tava nem aí. Ele só não queria que o Aerys queimasse a cidade inteira e não queria matar o próprio pai e tudo mais, como o irmão dele fez depois. É foda porque assim, esse é o momento que define o Jaime e tudo mais, mas é um momento que ele não precisou muito da habilidade de espadachim dele, né? Porque ele matou um velho que tava correndo, ele só enfiou a espada nas costas dele. Isso eu acho Nas que qualquer costas. um que sabe usar uma espada conseguiria fazer, tipo, a Arya ia saber furar com a ponta. Mas o Jaime, a gente vê que ele teve muitos outros momentos, né? Ele teve momentos que ele mostrou a habilidade dele, como a luta contra a Brienne, que a gente já comentou, que ele tava com as mãos atadas e mesmo assim ele conseguiu Se defender. se defender e atacar ela, né? Enquanto ela tava tentando segurar lá, ele tava investindo. Infelizmente a gente não tem muitas lutas dele mostradas com detalhes nos livros, além dessa da Brienne, mas a gente sabe que ele era muito bom, porque todo mundo fala que ele tinha um talento nato, que era surpreendente ver ele lutar e tudo mais, então eu acho que ele merece estar nessa lista aqui. E aí depois vocês viram na série, aconteceu a mesma coisa nos livros, que ele tá com a Brienne, não sei o que, eles são pegos pelos bravos companheiros, e aí ele fica sem a mão, que é justamente a mão direita que ele lutava. Então depois disso ele tem que reaprender a lutar, e é interessante isso, porque ele não precisava aprender a lutar mais, ele podia ficar ali, eu falo assim, com as mãos não, mas só com a mão, né? Sei lá, ele podia ficar só coçando, entendeu? Ficar de boa, mas ele quis aprender a lutar com a mão esquerda, porque era algo que era muito importante pra ele. Né? É, isso que eu ia falar, porque a espada era meio que a identidade do Jaime, ele meio que se ligou a isso dele ser um baita espadachim, um baita guerreiro e se definir por isso, sabe? Então quando ele perde isso, é como se ele perdesse a identidade mesmo. Aí na série ele contrata o Bronn pra ensinar ele a lutar de novo, né, com a mão esquerda, e nos livros ele pega o Sir Ilyn Payne, que é muito interessante porque o Sir Ilyn não tem a língua, né, ele teve a língua arrancada, então ele não pode contar pra ninguém que ele tá treinando o Sim, Jaime. e ele teve a língua arrancada porque ele falou que o Tywin que governava no lugar do Aerys, lembra? E aí o Aerys ficou puto, ficou sabendo e cortou a língua dele pra ele parar de falar merda. Essa foi a nossa lista dos 5 maiores espadachins de Westeros. Se você tem outras sugestões de nome, coloca aí nos comentários. Vai conhecer o canal da Carol. Dá um like, não deixe de escutar nosso podcast Rodor Cavalo e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.